Olá amigos do Profissão Médica, Bob aqui novamente para dar continuidade à websérie sobre tuberculose. Então, no episódio anterior, nós pudemos ter uma ideia, um panorama geral. Esse episódio a gente nomeou como uma introdução, tá certo? Que realmente traz alguns conceitos, né? A questão da relevância mesmo do estudo da tuberculose, que eu acho que vem muito nessa parte inicial, meio que para justificar, né, a importância de nós estarmos trazendo esse tema para dentro da nossa plataforma. E agora, né, no próximo episódio, o objetivo vai ser trabalhar na questão do diagnóstico em si, tá certo? Então, na sequência, nós vamos ter o episódio sobre o diagnóstico, tá certo? Que nós vamos abordar a questão dos exames laboratoriais, os critérios de diagnóstico em si, tá ok? E em seguida virão passo a passo os outros episódios que nós vamos produzir especialmente para essa websérie. A ideia, lembrando, da websérie é tentar trazer uma abordagem o mais ampla possível, tá certo? A respeito dos aspectos que norteiam a tuberculose. Então nós vamos trabalhar desde a questão do diagnóstico, o tratamento, tá certo? Vamos fazer alguns adendos também, que vão ser vídeos extras, tá certo? Aulas extras, para contemplar algumas questões específicas que nós vamos conversando ao longo dos episódios. Então, aproveitem, um grande abraço e vamos aproveitar o episódio. Muito bem, amigos, sejam bem-vindos a mais esse episódio da nossa websérie sobre tuberculose. Então, como falamos no final do episódio anterior, que foi mais uma introdução, em que nós trouxemos alguns conceitos e alguns significados do porquê que é relevante nós estudarmos a tuberculose. Nesse episódio nós vamos falar especificamente sobre diagnóstico. E nesse conceito de diagnóstico, obviamente que nada melhor do que começarmos com um caso clínico, ok? E aí, pessoal, antes da leitura, aqui eu vou fazer a leitura, né, desse caso, só ressaltar que eu coloquei um caso está relacionado diretamente com a atenção primária à saúde, com o SUS, porque, como eu falei no episódio anterior, o tratamento, o diagnóstico nem tanto, mas o tratamento desses pacientes com tuberculose, ele vai se dar exclusivamente no Sistema Único de Saúde, isso falando em termos de Brasil, tá certo? Isso pela questão da disponibilidade das medicações, essas medicações não estão à venda, tá certo? Então, por isso esse contexto que eu coloquei, tá bom? Mas apenas para ilustrar esse caso clínico, para que a gente possa trazer as abordagens quando a gente estiver falando a respeito do diagnóstico, tranquilo? Então, vamos lá. Então, Lúcia, agente comunitária de saúde, traz a você, médico da equipe ou médica da equipe, o caso do Clemilson, morador da área em cuja visita domiciliar que a agente de saúde estava fazendo, foi percebido um quadro de tosse persistente. Clemilson tem 33 anos, mora com a esposa e 2 filhas e trabalha como técnico em um laboratório. Está com o quadro de tosse há mais de um mês, associado a febre e cansaço. A esposa está preocupada porque, apesar do tratamento feito com antibióticos prescritos no pronto-socorro, os sintomas retornaram e seu marido está emagrecendo. Então você percebe assim, que é um caso bem florido, tá bom? Mas tem um detalhe aqui nesse caso, né? Quem trouxe o caso para você foi o agente de saúde. Então isso já faz referência a um assunto que também a gente vai discutir dentro da nossa websérie, que é a questão da busca ativa, né? Então, que é exatamente isso, é você ir atrás do paciente que está tossindo, né? Aquele paciente que é um sintomático respiratório. Então esse paciente não precisou vir até a unidade. O agente de saúde, ele prontamente fez esse trabalho de encontrar esse paciente na comunidade. Bom, então como é que se dá esse quadro clínico, né, da tuberculose, né? Então, como foi citado no quadro, no caso clínico, nós já temos aí uma série de características que fazem com que a gente pense num quadro de tuberculose. Então, foi referido, por exemplo, a questão da tosse há mais de um mês, né? E aí, lembrando o sintomático respiratório, que é uma tosse que dura 3 ou mais semanas, certo? Então já está dentro dessa configuração do sintomático respiratório. Febre, certo? Que é um sintoma muito prevalente. Ele está prevalente em mais de 50% dos pacientes e geralmente ele está associado também a um quadro de sudorese noturna,
tá certo? Então, geralmente tem aquela, o pessoal chama febre vespertina, né? Então, esse quadro de febre associado com essa sudorese noturna, isso fala muito a favor, é muito prevalente nos casos de tuberculose. O cansaço, assim como outros sintomas constitucionais, como, por exemplo, a perda de peso, a falta de apetite, né? E aí esse cansaço aí muito mais relacionado a uma falta de disposição, ou seja, a uma dinamia do que propriamente o cansaço respiratório, que aí seria a dispneia, né? O emagrecimento, né, que eu já falei, anorexia, perda de peso. E, além desses, existe também casos, por exemplo, de dor torácica, nesse caso muito mais relacionado à tuberculose pleural, tá bom? Que a gente vai ver quando a gente for ver também os casos de tuberculose extrapulmonar, que é a tuberculose, é o sítio de acometimento da tuberculose que vem em segundo lugar após o sítio pulmonar, isso em pacientes que não são HIV positivos, tá certo? E a dispneia. Então, lembrar, só frisando, né, como a gente já frisou no episódio anterior, que a tosse é o principal sintoma. E aí, não obrigatoriamente, é uma tosse que tem um padrão específico. Geralmente, ela é com expectoração, tá certo? Ou seja, ela tem um escarro, tá bom? Mas ela também pode ser seca, tá certo? E ela pode vir ou não associado ao sangue, tá certo? São os famosos hemoptóicos, ok? Que é o escarro sanguinolento, ok? Então, é assim que a gente vai pensar em tuberculose, pegando aí o aparato clínico, ok? Bom, e aí nós temos a transmissão, né? Vamos lembrar um pouco que a tuberculose, a principal forma dela é a forma pulmonar, tá certo? E a forma de disseminação dela vai ser principalmente pelo ar mesmo, tá bom? Então, quando o paciente se comunica, tá certo? Então, se comunica assim, aí as pessoas, nossa, então quer dizer que eu não posso nem falar perto do paciente que tem tuberculose. Geralmente esse falar, ele está muito relacionado à questão da oratória, tá certo? Então vamos imaginar professores, tá certo? Vamos imaginar pessoas palestrantes, tudo bem? Que se utilizam da voz, né, como trabalho e, portanto, expõem, né, o ambiente a uma excessiva dispersão de gotículas através da fala. Espirros e tosse, né? A tosse é o principal, tá certo, pessoal? Por quê? Porque a tosse ela vem de um reflexo que acomete lá o diafragma. Então, a possibilidade de você trazer elementos que estão lá no intestino pulmonar com a tosse, ela é muito maior do que o espirro e, consequentemente, muito maior do que a fala, tá certo? O espirro, geralmente, ele vai trazer elementos ali mais da região da faringe, da laringe, tá certo? E a fala, mais a da cavidade oral mesmo. Então, a tosse é o principal. E aí a pessoa lança essas gotículas. As mais leves dessas gotículas ficam em suspensão no ar, tá certo? E nós temos nessas gotículas mais leves, né, os chamados núcleos de Wells, tá certo? Que são as partes mais secas, ou seja, aquela região daquelas gotículas onde estão concentrados os bacilos de forma bem pequena mesmo, tá certo? De tal forma que eles são capazes de atingir os alvéolos de outras pessoas, tá certo? E uma vez que eles infectem, né, uma nova pessoa, aí vai começar o processo de multiplicação desses bacilos que pode gerar ou não uma infecção. Tudo bem? Então, foi só para a gente retomar esse aspecto da contaminação, tá bom? Uma vez que a gente identificou esse paciente. E aí, você como médico, né, como médica, você recebe aquele relato lá da agente de saúde e solicita que o Clemilson compareça à unidade. E aí já no dia seguinte, ele está lá e você prossegue com o exame clínico, com a anamnese, e aí eu vou destacar, né, dentro dessa questão da anamnese, que é importante você investigar outras doenças, tá certo? Aqui a gente fala que o Clemilson não tem qualquer doença prévia no pulmão e não teve contato com pessoa com tuberculose. É importante também a gente destacar se o paciente tem alguma outra doença qualquer, se o paciente tem diabetes ou então o paciente tem algum fator de risco como hipertensão, tá certo?
porque isso aí também vai contribuir para uma facilidade na manifestação da doença, como a gente vai ver mais na frente. Então, com o intuito de estabelecer o diagnóstico, você solicita o exame baciloscópico e a radiografia de tórax. A coleta da primeira amostra é feita logo em seguida. Bom, e aí esse paciente, então, que você vai caracterizar para você entender que esse paciente ele tem uma suscetibilidade maior para a contaminação com tuberculose, é preciso que você não veja o paciente de forma isolada. Você também veja o contexto em que esse paciente se insere. Até porque a tuberculose está muito associada às diferenças demográficas, diferenças sociais, tá certo? Que no nosso país elas são muito destacadas. Então você tem locais, por exemplo, periferias urbanas, onde você tem grandes conglomerados, né, populacionais, pessoas que têm baixo acesso aos serviços de saúde, né, e também, por conseguinte, tem uma baixa condição socioeconômica, e aí isso leva a condições de nutrição também pouco adequadas, né? As pessoas não têm condições financeiras para ter uma boa nutrição. Então, tudo isso somado, isso leva a uma susceptibilidade maior para a contaminação por tuberculose. Então, é uma doença que está diretamente relacionada à pobreza. Tudo bem, pessoal? Então, listando aí, né, as más condições de moradia, desnutrição, cor negra, baixa imunidade, aí destaque principalmente para a questão do HIV. Então, essa co-infecção TB-HIV, ela é muito prevalente, tá certo? Então, e sempre você tem que ter uma atenção redobrada com um paciente que é soropositivo para o risco desse paciente desenvolver tuberculose. Nós também vamos ter dentro da nossa websérie um episódio específico para falar sobre essa relação do HIV e da tuberculose, tudo bem? Outra questão relacionada aos hábitos, né? E aí o alcoolismo e o tabagismo. O alcoolismo também nessa questão da imunidade, tá certo? Assim como o tabagismo, mas o tabagismo não só a questão da imunidade, mas também estritamente ali a relação com o interstício pulmonar e como o tabaco, né? Como as substâncias que estão relacionadas ao cigarro, elas também influenciam para a contaminação e a proliferação dos bacilos da tuberculose no meio pulmonar. E outras condições de saúde, como diabetes, uso de substâncias imunodepressoras, né, pacientes que têm artrite reumatoide ou alguma doença que necessitam fazer uso de substâncias imunodepressoras ou imunomoduladoras, né, aumentam o risco também de desenvolver a tuberculose. Mas o principal, como está aí em destaque, né, é a intensidade do contato. Então, lembrando, né, no último episódio a gente falou sobre a questão dos contatos, então qualquer coisa dá uma rememorada lá para lembrar como é que é essa questão do contato, no caso do paciente com tuberculose e as pessoas que ele entra em contato, né? Seja na casa ou no trabalho. E aí, vamos lembrar alguns conceitos, tá certo? Por quê? Porque quando a gente vai falar a respeito de diagnóstico, a gente tem dois aspectos que se diferenciam quando a gente tenta diagnosticar o paciente. Isso por quê? Principalmente quando a gente for ver, por exemplo, a questão da radiologia, né? O paciente que está com uma primo-infecção, ele se diferencia do paciente que já tem uma infecção tardia, tá certo? Isso também vai falar a favor do aspecto imunológico do paciente. Ah, Bob, eu não estou entendendo o que você está falando. Bom, é simples. Quando o paciente se infecta pela tuberculose, ele tem um primeiro contato com aquele bacilo, certo? Geralmente, né, na verdade, a maioria das vezes, o paciente não adoece, tá certo? Então, primeira vez que a pessoa teve contato com a tuberculose, ela não vai adoecer. Apenas 5% dos pacientes, né, como a gente escreveu aí, desenvolvem a doença na primo-infecção. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque você já pensou se a primo-infecção ela já desencadeasse a doença em todas as pessoas, né? Seria o caos, tá certo? Um dos fatores que contribui, né, é a própria imunidade, né, das pessoas. Então, assim, o bacilo de Koch, né, o Mycobacterium tuberculosis, ele não é tão agressivo assim a ponto de conseguir superar o nosso sistema imunológico e conseguir vencer todas as barreiras e causar uma doença. Então,
ele não é uma bactéria eficaz, tá certo? Mas em algumas situações, e aí nós temos, por exemplo, pacientes com diabetes, né, crianças, pacientes imunodeprimidos, às vezes essa primo-infecção ela já se desenvolve de maneira imediata, tá certo? Mas a principal forma de contágio e de manifestação da doença, ela se dá, na verdade, com as pessoas que já tinham adquirido uma imunidade anterior, tá certo? E aí, por algum motivo, seja uma situação em que a pessoa estava vivendo ali, o sistema imunológico dela estava frágil, ou ela se submeteu a um novo contato de tuberculose com uma cepa mais virulenta, né, com uma carga com uma carga de bactérias mais agressiva, tá certo? Assim, em maior quantidade, e aí acaba por desenvolver a doença. Então, os pacientes que desenvolvem a tuberculose, a doença tuberculose, eles geralmente adquiriram já uma imunidade à tuberculose anos antes, tá certo? Com essa primo-infecção, e vão desenvolver a tuberculose depois. Seja por um novo contato, ou seja, eles entraram em contato de novo com o bacilo, ou eles tiveram uma reativação daquele bacilo que estava no pulmão deles de forma latente, tá certo? E aí é importante destacar essa questão da latência. Isso por quê? Porque o bacilo ele pode ficar latente durante longos períodos, certo? E ele fica num estado de latência onde ele não fica se multiplicando, né? Ele fica geralmente isolado, né, através dos granulomas, né, pequenos granulomas que se formam no intestino pulmonar, e lá ele fica. Em algum momento, às vezes por conta de alguma infecção viral, né, alguma mudança do aspecto pulmonar pode fazer com que aquele granuloma seja modificado, e aí o bacilo tem a oportunidade de começar a se multiplicar novamente. E aí, às vezes, nessa oportunidade, que é uma infecção oportunista, né, o paciente pegou um hemófilos, né, foi infectado por um hemófilos lá e desenvolveu uma pneumonia. Essa pneumonia não foi grave, ele conseguiu se recuperar rapidamente, mas ele despertou alguns focos que estavam quiescentes, né, que estavam parados lá no pulmão dele, e aí propiciou o desenvolvimento da tuberculose, tá certo? Então, só esses conceitos, tá certo? Porque às vezes a gente se depara com situações em que crianças, né, ou então idosos, ou então às vezes pessoas que vêm de regiões que não são endêmicas de tuberculose e podem desenvolver uma forma diferente de tuberculose. Porque a forma primária, às vezes, ela pode ter uma forma diferenciada, como por exemplo a TB miliar, né, que a tuberculose ela se espalha pelo pulmão inteiro da pessoa de forma muito uniforme e gera uma doença de curso rápido, tá certo? Pacientes imunodeprimidos também podem ter esse tipo de tuberculose, tá certo? E aí você fica na dúvida se realmente se trata de uma tuberculose mesmo, porque não é a mais prevalente, tudo bem? Mas assim, só para destacar, a mais prevalente seria a pós-primária, tudo bem? E aí, como é que você vai fazer aí para o diagnóstico mesmo, né? Após a gente ter feito esses destaques aí conceituais, como é que vai acontecer a questão do diagnóstico em si? Então, você fez a suspeição clínica, tá certo? O paciente é sintomático respiratório, ele vive em condições que são favoráveis para a contaminação com tuberculose, apesar de você não ter encontrado ali, de repente, um caso índice que possa ter gerado essa contaminação para o paciente, porque geralmente é um paciente que tem uma TB pós-primária, então esse primeiro contato que ele teve com a TB, ele já foi há muito tempo e dificilmente você vai localizar esse paciente que contaminou o seu, esse caso índice, né, que gerou essa contaminação no seu paciente, e aí você parte para os aspectos laboratoriais para você poder fazer o diagnóstico. Então, o principal exame, certo, pessoal, é o exame baciloscópico. Então, você vai ter duas amostras, tá certo, que você precisa colher da baciloscopia, e geralmente o procedimento é você colher imediatamente após a consulta e uma outra coleta no dia seguinte. Muita atenção, certo, para como é que você vai orientar e como é que o paciente vai fazer essa coleta, né?
O mais importante é o quê? O paciente tem que colher o material que venha do brônquio, tá certo? Não adianta ele cuspir, não adianta vir saliva, não adianta você ter um material, por exemplo, da nasofaringe. Esse material ele não vai ser um material bom para localização dos bacilos, né, na pesquisa dos bacilos. E um exame negativo não significa que o paciente não tem tuberculose, né? Tanto porque, às vezes, numa forma inicial, né, o paciente ainda está iniciando ali o desenvolvimento da doença. Ele já tem sintoma, mas ele ainda não tem uma quantidade de bacilos suficiente para poder estar expelindo esses bacilos no scar. E aí, por consequência, você termina não encontrando esses bacilos na baciloscopia. Então, lembrar que 90% dos casos de tuberculose são de forma pulmonar, tá certo? Mas apenas 60% desses casos são bacilíferos. Então o paciente tem o bacilo no pulmão, mas ele não expele no scar, tá certo? É um número bem significativo, tá, gente? Isso aí é muito para frisar que quando você tem uma suspeita de que o paciente tem tuberculose, não é porque o exame deu negativo que você simplesmente, não é tuberculose e vai ficar por isso mesmo. Tá certo? Então, para frisar bem esse aspecto. E quando você não consegue, né, a baciloscopia, ela também, devido a essas dificuldades, né, de obtenção de material, então você, num primeiro momento, não vá pensar num exame invasivo, como por exemplo a broncoscopia, tá certo? Então, existe essa fórmula, tá certo, de você preparar uma solução hipertônica, a solução salina hipertônica, em que você pega o soro fisiológico normal, né, a 0,9%, e mistura com a ampola de NaCl a 20% nessa proporção, né, de 5 para 0,1, e aí você tem essa solução mais salgada, né, mais concentrada, e que você usa ela para nebulizar o paciente, e o paciente consegue escarrar com mais facilidade. Bom, e aí quando vem o resultado da baciloscopia, como é que a gente interpreta esse resultado, certo? Então, eu coloquei esse slide apenas porque às vezes você vê lá o resultado, o resultado deu uma cruz, significa então que o paciente quase não tem tuberculose. Não, certo, gente? Então, assim, qualquer quantidade de cruzes que venha no resultado, o paciente tem tuberculose e o paciente é muito bacilífero, certo? Para você ver, ó, quando a gente faz uma relação entre o fato do paciente ser bacilífero e a capacidade que ele tem de contaminar alguém, né, que é essa coluna aí do contágio, né, essa coluna aqui, então você vê que o paciente expele muito bacilo, tá certo? Às vezes essas cruzes aí que vem é naquela amostra, porque o paciente não conseguiu colher direito e tal, então veio muito material que não era material do pulmão. E aí, por isso, não deu aquela quantidade grande de bacilos. Então, não se engane por essa questão dessas cruzes, não, tá certo? Quando você tem um paciente que tem uma cruz, o paciente já tem muito bacilo. E tem uma coisa que não está descrita aí, tá certo? Mas que às vezes pode acontecer, é que, às vezes, por exemplo, o técnico, né, ele vai examinar lá as lâminas. Então, como é que é a sequência que ele faz o exame? Ele pega 20 lâminas não, desculpa. Ele pega uma lâmina, e aí essa lâmina ele divide em vários campos, né? Que são os campos em que ele consegue ver lá no microscópio, né? Então ele vê lá o microscópio em tal ponto, ali é um campo. Então naquele campo ele começa a contar os bacilos. Quando dá mais de 10, ele já passa para outro campo. Vocês estão dando para entender, né? Aí pela tabela. E aí quando ele já tem quando ele chega em 20 campos, e todos os campos já tem mais de 10 bacilos, ele já para por aí, né? Então essa amostra ela é realmente rica em bacilos de tuberculose. Então ele não precisa sair contando todos os campos, né, que no caso são 100. Né? Cada lâmina ele divide em 100 campos para poder fazer essa análise. Mas o que é que acontece? Às vezes o cara está lá examinando e aí ele já está já perto do 100º campo e ele acha um bacilo, certo? Em todos os 100 campos observados, ele encontrou um bacilo, tá certo? Então, às vezes, isso vai vir no resultado da baciloscopia. Encontrado um bacilo, ou encontrado 10 bacilos, por exemplo. Significa que em todos os campos que ele observou, né, na lâmina, ele conseguiu daquela amostra encontrar 10 bacilos. Então, às vezes ele não vem assim em cruz, tá certo, gente? Ele vem dessa forma, como eu falei, exatamente a contagem de bacilos que ele fez em todos aqueles campos que ele analisou. Bom, e repetindo, né, o fato da baciloscopia vir negativa não significa que o paciente não tenha TB.
Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro a questão do, quando você pegar o resultado lá, você ter clareza o que é que aquele resultado significa, tá bom? Próximo. Opa, pronto. Então, aí vem essa dúvida, né? Então, se 60% é bacilífero, e os outros, né? Então assim, 40%, né, a partir dessa referência, né, do manual. Então, mas geralmente de 40% a 50% dos pacientes com TB pulmonar, tá bom? Não apresentam baciloscopia positiva. E aí o que é que a gente faz? Bom, é muito simples, tá certo? Primeira coisa, vamos colher outras amostras. Porque, como eu falei, às vezes você está no início da doença, a quantidade de bacilos ainda não é suficiente, tá certo? Às vezes a coleta não está adequada. Então você pode, por exemplo, usar a técnica lá da nebulização com a solução hipertônica. E aí, uma hora, esses bacilos vão aparecer. Porque, entenda, claro que você pode até pensar em outros diagnósticos. Mas, se o paciente tem todas as características para TB, né, além da tosse, ele tem a febre, está emagrecendo, né? E aí é claro que você vai ter outros exames aí para somar, né? Mas aí você não vai deixar de procurar pelo bacilo, porque realmente, em termos epidemiológicos, né, você ter a baciloscopia positiva é a certeza de que realmente o paciente tem tuberculose, tudo bem? A radiografia de tórax, que a gente vai falar sobre ela especificamente, também é um exame de abordagem inicial, tá bom? Então, ele não é na sequência. Eu peço a baciloscopia e depois eu peço o raio-x. Não. O raio-x ele já deve ser pedido imediatamente junto com a baciloscopia. E o exame de cultura, uma das indicações, né, para o exame de cultura é exatamente nesses casos suspeitos, tá bom? E que você tem as baciloscopias repetidamente negativas. Porque aí, apesar de você não ter o bacilo em si ali, você pode, num meio de cultura, conseguir fazer com que esse bacilo apareça, tá bom? Aos poucos ele vai aparecendo. O problema é só porque a cultura ela é bem demorada, tá certo? Geralmente leva de 15 a 30 dias e às vezes pode demorar até 2 meses para sair o resultado de um exame de cultura, ok? Bom, então, passados todos essas informações a respeito da baciloscopia, vamos agora para o raio-x, tá certo? O nosso amigo Clemilson, né, realmente tem TB, né? As amostras de baciloscopia elas foram positivas, mas aí também tem a radiografia de tórax, tá certo? E aí a radiografia de tórax, é importante que a gente faça um adendo aqui sobre ela, porque quando você não tem, tá certo? Eu vou passar para o próximo slide já. Quando você não tem uma baciloscopia positiva, como eu falei, a gente pode fazer uso do raio-x de tórax para tentar chegar a um diagnóstico, ok? Então, apenas 15% dos pacientes terão esses exames normais. E aqui nesses 15% estão incluídos os pacientes imunodeprimidos, tá certo? Porque esse paciente, por exemplo, portador de HIV, que tem uma carga viral alta, né, e um sistema imunológico debilitado, esses pacientes eles não vão desenvolver resposta imune e, portanto, o pulmão vai estar aparentemente normal, tá certo? Até porque tenham em mente que a maior parte, se não todas, as alterações radiográficas da tuberculose, elas se devem a reações inflamatórias do nosso organismo ao bacilo, tudo bem? Não é porque o bacilo está causando aquilo ali sozinho, não. Tá bom? Isso é um jogo aí um jogo imunológico que gera essas alterações. E aí eu vou colocar aqui as principais alterações, tá certo? Dando destaque às cavitações, né? Naquele raio-x anterior, que vocês podem voltar lá depois, do Clemilson, a gente tinha uma cavitação ali no lado direito superior, né? Que é a região onde aparecem mais essas lesões, porque esse bacilo, né, o Mycobacterium tuberculosis, ele é um aeróbio estrito, certo? Ele precisa do oxigênio. E as regiões apicais do pulmão, elas são as regiões mais aeradas, tá certo? Mais ventiladas do nosso pulmão. Então, por isso que, geralmente, essas lesões elas ficam ali por aquela região. Mas isso não é uma regra, tá certo? Então, vamos ver aqui as imagens. Então, nessa imagem aqui, nós temos realmente uma cavidade, tá bom? Cavidade de paredes finas. Então, mostra que é uma cavidade recente, tá bom?
e ela está lá no ápice, né? Vocês percebem que ela começa aqui, ó, vocês estão vendo, e aí ela já se fez. Na verdade, nós temos duas cavidades aí, uma indicada pela seta, o lado esquerdo da tela, e ao lado direito você percebe que tem uma divisãozinha e tem uma cavidade menor, tá certo? Então, gente, não é uma cavidade pegando até o ápice lá não, tá certo? Então tem uma cavidadezinha menor, que ela fica aí por debaixo da clavícula desse paciente, e uma outra mais para a direita também pega na parte posterior da clavícula. Nessa próxima imagem, nós temos algumas opacidades heterogêneas que alguns autores chamam de aspectos heterogêneos, certo? São opacidades que a gente tem no exame e que podem se confluir para formar uma cavidade ou não. Elas simplesmente são espessamentos, né, que surgem aí no raio-x com esse aspecto heterogêneo, né, não tem uma caracterização bem definida, mas que são muito sugestivos do diagnóstico de tuberculose. Nessa outra nós temos os nódulos calcificados, então geralmente aqueles granulomas, né, até da própria TB primária, né, que vocês lembrem que quando a gente fez a diferenciação, né, TB primária, TB pós-primária, o bacilo ele entra no pulmão, né, ele começa a gerar um processo inflamatório, e aí, só que como a nossa imunidade ela é muito eficaz, esse bacilo ele é depletado. E uma vez que ele é depletado, podem ficar essas cicatrizes, tá certo? Isso aí fala muito a favor de cicatriz de TB primária, tá bom? Mas pode acontecer em qualquer estágio da TB, tá bom? A partir do momento em que aquele ponto ali especificamente o bacilo foi depletado e ali ficou uma calcificação após uma necrose, tá certo? Desse granuloma. E por fim, uma outra imagem aqui também de uma cavitação, só que aqui já no campo inferior, tá certo? E aí nesse paciente que é um paciente diabético. Então, quando essas imagens elas ocorrem em regiões que não são regiões mais superiores, você geralmente imagina que é um paciente idoso, tá certo? Ou então um paciente diabético, que já tem uma imunidade menos propícia, e um pulmão também já com algum grau de enfisema, que possibilita que a presença do oxigênio ela se dê em outros campos do pulmão de forma eficiente, o suficiente para que o bacilo possa se desenvolver nessas regiões. Tudo bem, pessoal? Então, algumas imagens, né, mas geralmente, quando a gente fala em radiografia de tuberculose, nós temos que ter em mente basicamente alguns aspectos. Ou o raio-x é normal, tá certo? Ou o raio-x vai mostrar uma sequela, por exemplo, esses nódulos aí, eles poderia se dizer que seria uma sequela se essa fosse a única alteração, tá bom? Existem outras alterações, como por exemplo, um acometimento inflamatório perihilar, tá certo? Porque você tem uma disseminação nas cadeias linfáticas, né? Nessa parte aí ao redor do mediastino, e que você termina às vezes tendo esse aumento, esse espessamento, né, dessas regiões, e isso a gente chama de inflamação perihilar, que também fala muito a favor da tuberculose, porque são os sítios do sistema imunológico nosso que primeiro vão ter reação ao contato com o bacilo. Então, por isso que eles já aumentam de tamanho ali rapidamente. A suspeita, né, eu costumo dizer assim, que se o raio-x está diferente, se ele não está normal, então ele é suspeito. Tá certo? É claro, que não seja sequela também, né? Não seja só, por exemplo, essas microcalcificações. Mas se tiver uma condensação, tá certo? Porque vamos imaginar que uma condensação fala mais a favor de pneumonia, tudo bem. Mas se o paciente não tem clínica para pneumonia, ou seja, não é um paciente que está grave, né, que está com febre alta, né, uma febre que não cessa, então, enfim, e já dura meses, então esse paciente não tem uma pneumonia, né, não tem pneumonia que dura meses. Então, esse paciente possivelmente pode ter uma tuberculose, né, com um aspecto inflamatório bem intenso naquela região onde você tem uma maior quantidade de bacilos. Enfim, então, você vai ter essas características do raio-x, tá certo? Ou ele é suspeito, ou ele é sequela, ou ele é normal, tá bom? E óbvio, se você tiver, por exemplo, uma neoplasia, né, então você tem uma massa, né, uma massa sólida, obviamente que você não vai pensar em tuberculose, você já vai pensar mais para um quadro neoplásico.
Tudo bem, pessoal? Bom, então, para finalizar, né, nós temos aí o cataventozinho, que é o símbolo da tuberculose, né, das campanhas, né, de combate à tuberculose. Então, suspeita clínica, avaliação, fazer a ausculta pulmonar desse paciente. Às vezes você já encontra ali estertores, roncos, você encontra até ruídos da cavidade, tá certo? Que possa existir no interstício pulmonar. E aí você já vai ter uma suspeita clínica mais apurada, né, a respeito da dúvida e sobre esse diagnóstico de tuberculose. A baciloscopia é fundamental, uma vez que ela venha positiva, você realmente já fecha o diagnóstico de TB. Radiografia de tórax, que também deve ser solicitada prontamente. E a última coisa que eu vou citar, porque a gente vai falar mais na frente também, quando a gente falar sobre co-infecção de TB e HIV, é a testagem. E aqui, pessoal, lembrar que a gente vai oferecer, tá bom? Ninguém é obrigado a fazer teste de HIV, mas é muito importante, nos casos de suspeita de tuberculose, da gente oferecer esse teste rápido e tentar incentivar o paciente a fazer, uma vez que essa co-infecção é muito prevalente e que é necessário o tratamento das duas doenças e não só da tuberculose de forma isolada. Por fim, quando você fizer o diagnóstico, não esqueça de notificar, ok? Nós também vamos fazer um adendo a respeito da notificação. Vai ser um vídeo mais rápido, tá certo? Esse ficou um pouco longo, mas esses vídeos que são bem específicos, eles vão ser mais rápidos, apenas para fazer os adendos, tá bom? Para a gente não ficar também com uma aula muito extensa só sobre o mesmo tema. Bom, gente, é isso. O próximo episódio da nossa websérie vai ser sobre o tratamento. E um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Contribuam aí com dúvidas, né? Ou se vocês quiserem que algum tema seja abordado, a gente pode fazer alguns adendos, tá certo? Como eu falei, que nós vamos fazer a respeito, por exemplo, da questão das notificações. Então vocês podem solicitar aí que nós façamos alguns adendos na websérie, e essa websérie ela vai ficando cada vez mais rica, principalmente com a contribuição de vocês. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.